vamos orar, ler Bíblia, porque Deus vai falar conosco. A ideia é essa. Então eu preciso que você me dê a sua atenção. A ideia de vir aqui essa noite, a ideia de te abençoar. Como que eu vou te abençoar? Eu vou expor a palavra. Eu vou falar sobre a palavra. Todo personagem bíblico é você. Todo. Calma. Em potencial. Você pode chegar lá. Todo personagem bíblico, ele não está aqui por acaso. Não está. Diz respeito à nossa humanidade, aquilo que temos no nosso interior. Então a gente vai orar em cima do texto, a gente vai falar com o texto, porque Deus fala através da sua palavra. Isso vai gerar esperança no seu coração, isso vai animar você diante das suas situações desafiadoras. Você está sendo desafiado todo dia. Todo dia você tem um desafio. Como é que vence isso? Você é a igreja, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Abra aí em Lucas, acompanhe comigo aí para Deus falar ao seu coração. Veja essa história aí que potencialmente é você. Deixa Deus falar com você. Lucas capítulo 19. Vamos ler o versículo de número 10. E eu vou discorrer aí sobre essa história. E eu só quero a sua atenção. Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar. Deus veio buscar as pessoas. Chamar as pessoas. Dar às pessoas uma circunstância que elas pudessem percebê-lo. A ideia é essa, porque o Filho do Homem veio buscar. Imagine só, Deus veio à terra para te buscar. E diz mais a complementação do texto: e salvar o que se havia perdido. Coisa fácil é se perder. Preste atenção na minha oração, interceda comigo. E vamos falar sobre o texto para Deus falar no seu coração. Deus fale conosco nessa noite. A fé, ela vem pelo ouvir. E não vem pelo ouvir, ó Pai, a revista Veja, o livro de autoajuda, o artigo científico. Não vem. A tua palavra, ela dá uma, ó Deus, especificação. Ela não dá essa abrangência, ouvir qualquer coisa. Ouvir, ó Deus, opiniões, ouvir uma série de coisas. Não, a tua palavra diz assim: ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos aqui nessa noite para isso, Deus, para o Senhor gerar fé no nosso coração, porque sabemos que esta é a vitória que vence o mundo. Vencer o mundo pela fé. Eu sei que isso não é comum, isso não tem lugar em certos, ó Deus, ambientes, não tem. Quando falamos que temos fé, quando falamos na realidade que acreditamos em Deus, quando falamos que acreditamos em Cristo e esperamos em Deus, isso parece, ó Deus, ser uma chacota, e para muitos é um deboche, onde as pessoas nos perguntam aonde está o seu raciocínio, onde as pessoas nos perguntam aonde está a sua lógica, onde as pessoas nos perguntam aonde está a sua informação científica. Eu sei, Deus, que o Senhor está no controle de tudo isso, mas esta é a vitória que vence o mundo. A tua palavra diz, e queremos acreditar, aceitar, valorizar e guardar a tua palavra. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Zaqueu era um coletor de impostos. Roma abriu uma concessão para que as pessoas pudessem ter a oportunidade, poucas pessoas, para colher impostos para Roma. Zaqueu era judeu.
E quando Zaqueu exercia essa função, ele era considerado um antipatriota. Você não é judeu nada. Você se bandeou para o lado deles. Você na realidade é uma pessoa que nos traiu. Porque Zaqueu, ele exercia a função de ser coletor de impostos. Agora, quando você vai vendo a ideia do exercício da função de Zaqueu, ele usa uma expressão dizendo assim: Senhor, um pouco mais na frente, se eu causei algum tipo de engano a alguém, se ele usou essa expressão, é possível que ele tenha caído e realizado algum tipo de engano em relação à função a qual ele exercia, porque ele tinha autonomia para isso. Posso cobrar um pouco mais, um pouco menos, posso ir com a cara de fulano, com a cara de Beltrano, não. Hoje eu estava lendo um texto no serviço, o texto dizia em Jeremias exatamente como é o homem. O texto diz assim: o homem tem um coração corrupto, ele é um coração enganoso. Por isso que todo mundo precisa de uma supervisão, seja você quem for. Todo mundo precisa de uma orientação, seja você quem for. Todo mundo precisa de uma ajuda, seja você quem for. Todo mundo precisa desse tipo de acompanhamento. Quando você vai no versículo de número 3, capítulo 19 de Lucas, você vê os seguintes dizeres: e procurava ver quem era Jesus, e não podia. Esse era Zaqueu, o homem que procurava ver Jesus e não podia. Agora, o que me chama a atenção na vida de Zaqueu é a sua capacidade de não dar desculpas. E o que me chama a atenção em muitos dos meus relacionamentos são as capacidades das pessoas que elas possuem de dar desculpas. Então, entre o dar desculpas e o não dar desculpas, é uma situação que está muito próxima. As pessoas gostam de dar uma desculpa, claro que gostam, porque a desculpa justifica para deixar com que as pessoas deixem de fazer certas coisas que a constrangerão. Tem certas coisas que nos constrangem, verdade. Então, para que a gente não entre no processo do constrangimento, a gente vai dando desculpa, a gente vai dando desculpa, a gente vai dando desculpa. Coisas importantes que exigem sacrifícios. Eu vou dar, se possível, uma desculpa. O texto diz que Zaqueu queria ver Jesus, mas ele enfrentou dois problemas logo no início. Zaqueu enfrentou o problema da multidão, e é o problema que você enfrenta todos os dias. E Zaqueu enfrentou o problema da estatura, a consciência da realidade de si mesmo. Aquela consciência: eu não tenho capacidade, está ruim. E Zaqueu, ele tem essa característica, porque na multidão todos queriam, na realidade, ver Jesus, todos estavam seguindo o mesmo estímulo, e isto não o privilegiava. E Zaqueu tinha essa consciência. Zaqueu também, ele entendia que frente à sua baixa estatura, ele não tinha nenhuma chance em relação a outros que tinham estaturas maiores. O que Zaqueu estava reparando em relação a isso? Que tipo de consciência Zaqueu estava tendo em relação a isso? É que eu não tenho privilégio e que minhas chances são poucas. Guarda isso, porque você vai ter que dar uma solução para a sua vida em relação a isso. Eu não tenho privilégios e as minhas chances são poucas. Então Zaqueu, ele não tinha nenhum privilégio e as suas chances eram poucas. E aí, possivelmente a maioria de nós, se averiguasse, com certeza esse tipo de realidade desistiria,
tem muita gente desistindo, porque as chances são quase nenhuma. Eles vão andando e olhando e não conseguem verificar chance alguma. Mas eles não conseguem verificar nenhum tipo de privilégio nos ambientes nos quais eles estão. Tenho conversado com muita gente que nos seus ambientes não tem sentido nada favorável, nada mudando, nada realmente tendo uma metamorfose. Tenho conversado com pessoas as quais têm me dito: pastor Sândio, não tenho visto nenhum tipo de chance em relação àquilo que estou conseguindo ver. Só que a gente precisa dar uma resposta para isso. E aí, Deus, não vejo chances, não vejo privilégios. O que eu faço quando eu não tenho chances e quando eu não me sinto privilegiado? O que fazer quando tudo está desfavorável? Deus precisa nos dar uma resposta em relação a isso. E talvez você se assuste com a minha afirmação. Deus precisa nos dar uma resposta em relação a isso. E eu quero que isso fique enfatizado no seu coração e na sua mente. Deus precisa te dar uma resposta em relação a isso. O que você faz quando está tudo desfavorável? Zaqueu nos diz o que fazer. Por isso que eu disse aqui no início dessa mensagem que todo personagem é parecido com você, comigo, pelo menos em potencial. O texto diz no versículo 4, e vamos acompanhar aí, e aprofundar, e dizer assim: e correndo adiante. Deus, eu quero saber como que eu faço quando as coisas não estão favoráveis, ou quando as coisas estão desfavoráveis. Corra adiante. Deus, eu não entendi. Corra adiante. Deus, deixa eu insistir com o Senhor. Eu não entendi. Corra adiante. Deus, o Senhor está insistindo numa coisa que eu não estou tendo noção, percepção. Que palavra é essa? E na realidade essa palavra significa o seguinte: você vai ter que se esforçar, vai ter que focar, empenhar-se. A ideia da corrida é a ideia de você deixar uma série de outras coisas e focar só naquilo, aquele objetivo. Se você mexer com muitas coisas, com variadas coisas, com múltiplas coisas, não vai dar certo. Tenta correr pensando em várias coisas. Você já foi à academia? Já correu na esteira? Se você deixar a sua mente ir, for pensar e pensar aqui e ali ou acolá, você sai do prumo, você sai da reta e possivelmente você vai cair. Quando se corre, tem que olhar para frente, tem que prestar atenção. Quando se corre, de alguma maneira, tem que ter foco. Parado não. Quando você para, você pode parar e pensar em várias coisas, mas correr não tem jeito. Ninguém corre e fica disperso. Ninguém corre olhando para trás ou para os lados. Se você correr olhando para os lados, possivelmente tem alguma coisa na sua frente que você terá que se desviar, e não conseguirá desviar se você não estiver olhando para frente. E quando Zaqueu começa a correr, ele tem um foco, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Ele quer ver Jesus, e diz o texto, correndo adiante. Zaqueu começou a correr, sem olhar para o lado, para a multidão, sem olhar para a percepção negativa do seu autoconhecimento, baseado na sua baixa estatura. Então tudo que tinha de bloqueio, ele colocou de lado, e ele começou a focar: Cristo, eu quero ver Cristo, eu quero ver Cristo. Eu preciso ver Cristo, conversar com Cristo,
Cristo tem respostas para mim, Cristo tem falas para mim, direções. Então Zaqueu, ele se propõe a fazer um sacrifício, algo que lhe custaria alguma coisa, um esforço. Você vai ter que fazer isso também, claro que vai. E o sacrifício é aquilo que vale a pena. Se você não está sacrificando em alguma área da sua vida, em alguma área espiritual, você está dizendo no mundo espiritual, não vale a pena. Orar muitas vezes é um sacrifício. Ler os textos bíblicos muitas vezes é um sacrifício. E a gente precisa correr nisso. Quanto mais rápido a gente se agilizar para isso, mais rápido, mais contato, mais relacionamento teremos. E nós precisamos disso. Então corra, vai orar, corra, vai ler Bíblia, corra, vai jejuar. Procure fazer isso o mais rápido possível. Pastor, eu não aguento, eu não sei, eu não consigo. Peça ajuda. A gente vai vendo isso nos textos. Agora, depois de correr, sabe o que ele faz? Porque você não pode correr e correr sem direção. Você tem que correr para algum lugar, você tem que correr para um objetivo. Você não foi chamado para correr para o leste, oeste, norte, sul e andar em círculo de maneira alguma. Você foi chamado para correr em uma direção. E sabe o que o texto diz? O texto diz no versículo número 4, e correndo adiante, você já entendeu isso, subiu a uma figueira brava. O que é isso? Figueira brava. A figueira brava, ela era chamada assim naquela época, por causa das suas folhas, da ideia das folhas serem tóxicas, e elas soltavam um determinado pó, que davam às pessoas uma alergia, e coçava muito, por isso que era chamada de figueira brava. E sabe o que Zaqueu faz? Abraça essa figueira, sobe nessa figueira. O que isso significa? Significa o seguinte, que Zaqueu correu o risco. Para ouvir Deus tem que se correr o risco. A gente vai entendendo isso. Zaqueu corre o risco de ter a sensação da impaciência, porque coceira dá uma impaciência. Você já teve coceira? Claro que teve. Se é na cabeça, e se tem muita gente perto, você fica inquieto, você mexe na cabeça. Se é numa parte qualquer do corpo, você fica impaciente. Meu Deus, que coceira chata. É a ideia do incômodo. Então você vai entendendo isso. Zaqueu, ele corre, ele vai depressa, ele se esforça, ele foca, e ele abraça uma figueira brava, uma figueira que soltava um determinado tóxico, que dava alergia, que fazia coçar, e isso desgasta as pessoas. E Deus de olho em tudo isso, e ele não podia apenas abraçar, subir no pé da figueira, ele tinha que abraçar e ficar ali. Por quê? Porque Cristo haveria de passar ali. Então era ali que Cristo iria passar. Você tem que esperar Deus passar. Em outras palavras, Deus falar com você. Você acha que Deus não tem uma fala para você? Misericórdia! Claro que tem. Zaqueu, quando ele sobe naquela figueira brava, não esqueça da coceira que o incomodava, que o impacientava, que o desgastava, e ali ele ficou. Porque tem hora que o exercício espiritual, ele impacienta, ele desgasta. Não tem problema, fica nessa figueira até Deus passar. E ali Zaqueu agarrado a essa figueira, mas ele sabia que Jesus ia passar ali. Agarre-se à oração, ela incomoda. Tem hora que não é fácil. Ao jejum, à leitura da palavra. Agarre-se a isso. Tem hora que vai dar uma coceira, que dá uma vontade de desistir. Meu Deus, não para de coçar, o resultado não vem. O alívio. Zaqueu, ele tinha consciência de que Jesus iria passar ali.
naquele itinerário, naquela situação de caminho. O que isso significa? Vou agarrar essa figueira, ela está me gerando coceira, suas folhas são tóxicas, está me dando comichão, está me incomodando, está me desgastando, mas Jesus vai passar aqui e eu quero ver Jesus. Sacrifício, preço pago. A gente vai ter que fazer isso dentro da igreja. Só que ele tinha uma expectativa em relação a Cristo. Ele vai passar, uma esperança, ele vai passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, no versículo 5, acompanhe comigo aí. E quando Jesus chegou àquele lugar, essa é a tradução da sua Bíblia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Zaqueu sabia que existia um tempo que Deus tinha e que ele não tinha controle, e que Deus iria fazer da forma, da maneira, do jeito que ele queria. Deus não ia passar ali na hora que Zaqueu determinasse, era ele quem tinha que esperar, abraçado àquela figueira. É assim com você, é assim conosco. Abraça a oração, o jejum, a leitura da palavra. Deus vai passar, quando? Na hora que Ele quiser, mas vai passar. Zaqueu estava esperando, Jesus ainda não havia chegado naquele local, mas Zaqueu sabia que não era o tempo ainda de Cristo passar ali. A única coisa que Zaqueu podia fazer, ele fez. Comece a fazer dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho, a única coisa que você pode fazer. Zaqueu, o que ele podia fazer? Segurar na figueira, correr, já havia corrido, abraçar a figueira, subir no pé da figueira, a figueira brava. No seu texto está escrito aí, figueira brava. Ele já tinha abraçado. Fazer o que agora? Escuta aí, esperar. Espera o que Deus tem para fazer. Deus tem um tempo para você. Então Zaqueu, ele segura na figueira e espera Cristo passar. Faça o que você tiver de fazer, o que estiver ao seu alcance. Não dê desculpas. Não coloque desculpas na multidão, ou na sua baixa estatura, ou na falta de privilégio que você tem, ou nas chances que você observa que não são nenhumas. Mas você não pode procrastinar. Corra, ande, faça aquilo que você pode fazer, ainda que isso te gere incômodo, porque uma figueira brava, ela gera incômodo. E diante desse cenário todo, sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus Cristo o viu. O Senhor está me dizendo, Deus, que o Senhor me viu lá com o meu complexo de inferioridade. Sou pequeno, baixo, sou magro, sou esquisito, não consigo. É isso mesmo, Jesus? É. O Senhor está me dizendo, Jesus, que o Senhor me viu observar aquela dificuldade, uma multidão, uma série de pessoas com os mesmos estímulos, todo mundo pensando igual. Quero ver Jesus, quero tocar em Jesus, quero ver Jesus. Tanta gente que eu não conseguiria chegar lá. O Senhor me viu observar isso? Sim. O Senhor está me dizendo, Jesus, que o Senhor viu o meu esforço, a minha corrida, e eu me esforcei mesmo. De pequena estatura eu corri, focado, sem olhar para os lados. O Senhor está me dizendo que o Senhor me viu subir em cima daquela figueira brava, com folhas tóxicas, que geram coceiras. É isso? Sim. Vi tudo isso. Deus está te vendo. Deus te vê. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o seu coração, a intenção dele. Deus sabe tudo que está passando circunstancialmente na sua vida. Deus sabe das suas ameaças. Deus sabe das suas doenças. Deus sabe do seu Ele sabe de tudo a seu respeito. E a gente precisa entender isso.
Deus sabia quem era Zaqueu. Jesus sabia que ele era o coletor de impostos, aquele que tinha a oportunidade de enganar as pessoas, de burlar as pessoas. Mas também Jesus viu que ele era aquele que correu para vê-lo, esforçar. Então Jesus vê o seu esforço, ou não. Jesus Cristo, ele consegue ver Zaqueu, na sua percepção em relação à multidão: não tenho privilégios, não tenho chances, eu tenho observado isso na vida, ninguém se importa comigo. Zaqueu, na realidade, ele foi observado por Cristo em todos os aspectos, e o Salmo 33 faz esse tipo de confirmação: Deus, do teu trono, da sua habitação, vê o movimentar de todos os filhos dos homens. Você está na lista, Deus te vê. Jesus Cristo viu Zaqueu subir na figueira e correr todos aqueles riscos, aquelas folhas tóxicas, aquelas possíveis alergias que ele teria, aquelas coceiras das folhas que viriam, correu risco. Vale a pena ser incomodado para ver Jesus, para ouvir Jesus. Jesus Cristo viu a expectativa e a paciência de Zaqueu, agarrado à figueira. Ele não passou, ainda ele não passou, mas vai passar, vai passar. Sabe aquela oração? Ainda vai ser respondida. Sabe aquele jejum? Ainda vai valer a pena. Isso são coisas que a palavra de Deus nos incentivam, porque Deus tem o seu tempo. E a gente vai vendo essas coisas, e no versículo 5, Jesus, ele se pronuncia, ele publica uma palavra de forma audível, para que todos ouvissem a respeito de Zaqueu. E Jesus Cristo diz assim: desce depressa. Pronto, bradou do céu, a palavra foi falada. Eu tenho tentado nos aconselhamentos dizer para as pessoas: vai atrás de uma palavra que Deus tem para você. É a garantia, é a sustentação que você tem. Independe da economia, do meio social que você está, independe da sua saúde, independe das influências que você tem, independe da sua conta bancária, independe da sua capacidade intelectual. O Salmo 33 diz que é o que Deus fala, é o que aparece, é o que Ele diz, é o que vai acontecer. Sabe quem sabe isso? Sabe quem deveria saber isso? Sabe quem deveria se apropriar disso, fazer disso um tesouro acima do ouro? A igreja. Nós fomos chamados para ouvirmos a voz de Deus, as revelações de Deus. Por isso Jeremias nos incentiva. Deus, na relação com Jeremias: me busque, te revelarei coisas grandes, ocultas. Quer dizer, você não sabe, e você vai precisar disso. Mas quando eu vou observando Jesus dizer: Zaqueu, desce depressa, isso me ensina que existe uma hora exata da manifestação de Deus. Ela não está atrasada, ela não está adiantada. Tem uma hora que Deus vai manifestar a seu favor, e você precisa guardar isso. Deus, eu estou esperando, viu? Isso não é para as outras pessoas, isso não é para a multidão. Aquela palavra, desce depressa, foi dita especificamente para Zaqueu, e você tem que entender isso. Era o momento de Jesus entrar na casa de Zaqueu. Tem um momento que Jesus entra,
bloqueia, tira, põe, desagarra, muda, faz brotar, arranca. Tem um momento que Deus faz isso. Jesus Cristo surpreendeu Zaqueu e a todos que estavam ali perto, porque Deus faz isso. Zaqueu não esperava aquilo. Desce depressa, me convém hoje ir à tua casa, eu vou me hospedar lá, eu vou falar com você lá. Imagine só. E as pessoas que estavam ao redor, quando ouviram aquela palavra, ficaram de uma forma realmente abismadas. Não é possível, Deus. O Senhor vai pegar um publicano, no sentido assim de dar a ele uma condição do Senhor falar com ele, sendo coletor de impostos. O Senhor não vai fazer isso, Deus. Espere que Deus faça por você, e não espere que as pessoas façam por você. Zaqueu não, Deus. Zaqueu é cobrador de impostos. Zaqueu é burlador, pecador. Zaqueu estava perdido, Deus o achou, Deus te procura, dentro dessa igreja, na sua casa, no seu serviço. O perdido, ele tem uma característica toda peculiar, toda particular. Uma pessoa perdida, quando você conversa com ela, quando ela toma suas atitudes, uma pessoa perdida, ela não sabe se identificar quem de fato ela é. Ela é o que a circunstância manda. Ela não sabe o que ela tem e nem para onde vai, ela está perdida. Jesus entrou justamente para dar a Zaqueu uma condição de ser achado. Você não vai mais ficar perdido. Vou te dizer de fato o que você vai ter e para onde você vai, Zaqueu. Jesus Cristo deu uma identidade a Zaqueu. Agora você é meu. Você só não tinha consciência disso. Agora eu tenho um plano para você. Você só não tinha consciência disso. Agora você tem algo que você não sabia que você tinha: salvação. Agora você tem. E eu vou te dar uma coisa que você também não achava que tinha. Guarda essa frase aí. Uma destinação na vida das pessoas, um destino, uma direção. Você vai conversando com as pessoas dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, você sempre encontra pessoas que não possuem direção. O que você está fazendo? As pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas não sabem definir. Então vamos resumir essa história. O homem consegue perceber que precisava de Jesus. Você já percebe isso, que você precisa da fala de Jesus para você. Um homem consegue ver obstáculos. Quem não consegue ver obstáculos na vida? As dificuldades, os limites. Zaqueu viu a multidão, viu a sua estatura. Claro que viu. Zaqueu, ele tem uma atitude sensacional, que deve ser para mim, para você. Ele não dá desculpas diante das dificuldades. Para de dar desculpas. Por que eu não oro? Por que eu não falo? Por que eu não jejuo? Por que eu não leio? Zaqueu, ele não dá desculpas. Ele corre, ele começa a ficar focado, a pensar: tenho que mirar Deus, tenho que ter a meta Deus, eu tenho que realmente me envolver com Deus, eu preciso de Deus. Eu sei que eu tenho que trabalhar, cuidar da família, eu sei que eu tenho que fazer uma série de coisas, mas diante disso tudo que eu tenho que fazer, eu preciso de Deus. E ele foca, porque o texto diz que ele começa a correr para ver Jesus. Zaqueu, ele se abraça a uma figueira brava, corre todos os riscos,
o risco da alergia, da coceira. Corra o risco da oração. Seja ousado com Deus. Zaqueu, ele ainda continua sabendo que Cristo iria passar ali. Isso quer dizer o seguinte: um homem que esperava Deus passar, espere em Deus, não espere em outra coisa a não ser no próprio Deus. Zaqueu, ele é na realidade visto, e ele reconhece isso. Desce depressa, hoje me convém ir à sua casa. A conversão de Zaqueu, o entendimento de Zaqueu, a identidade de Zaqueu, a direção de Zaqueu, ela foi proveniente da sua atitude, baseado naquilo que ele podia. O que você está podendo fazer? Faça. Exercite uma atividade espiritual, ore, fale com Deus. Deus tem um plano para você. Posso orar por você em cima dessa palavra? Amém. Vamos acompanhar a oração em fazermos uma intercessão. Amém. Amém. Desde o início do texto até o final. Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, como é bom realmente verificar as suas ações, que não são coincidências, são convergências. O Senhor converge, Deus. O Senhor foi àquele lugar, não foi à toa. O Senhor foi ali, ó Deus, e ali tinha uma multidão, que era o bloqueio de Zaqueu. Ali também, ó Deus, tinha a sua baixa estatura, que era a sua avaliação da realidade que ele tinha. Tem muita gente, ó Deus, conseguindo enxergar a realidade que se tem, o limite, a falta de competência, o não poder fazer nada. Mas Deus, Zaqueu é um bom exemplo para focar no Senhor. Zaqueu, Deus, é um bom exemplo para correr na direção do Senhor. Senhor, nos ajude a fazer isso, a focar em Ti, apesar de tantas coisas que podemos e devemos fazer, mas o Senhor, Deus, é uma prioridade no meio de tudo que temos que fazer. Senhor, Zaqueu, ele abraçou a figueira, e ali sem dúvida uma figueira brava, diz o texto. Senhor, ainda que nos cause incômodo, ainda que nos custe um preço, nos ajude a abraçar, ó Deus, o interesse, o foco, para ver o Senhor passar, para ouvir o Senhor falar conosco, em nome de Jesus. Nos ajude, Deus, tenha compaixão de nós, da Igreja Evangélica Congregacional. Acreditamos, ó Deus, que o Senhor vai passar. O Senhor tem um tempo específico. O Senhor tem um tempo para bradar do céu. Esse tempo é seu. Esse tempo é reservado, ó Deus, à sua soberania. E nós acreditamos nisso. Mas nós estamos esperando, Deus. Nós estamos esperando uma palavra de cura, uma palavra de ânimo, uma palavra, ó Deus, de reabilitação, uma palavra de direção, uma palavra de proteção, de provisão, uma palavra que saia da sua boca de governabilidade, Deus. Fala conosco, Senhor. Esta é a nossa fé, como eu disse aqui, a fé que vence o mundo. Em nome de Jesus, Deus, tenha compaixão de nós. As razões pelas quais nós não somos destruídos, as tuas misericórdias, e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Pega essa palavra, vai desafiar as suas adversidades com essa palavra. Corra para Deus. Abraça a figueira, faça um esforço, e Deus vai ver tudo isso como viu a vida de Zaqueu. Nós temos duas campanhas agora. Nós temos uma campanha na igreja, quem planta, colhe. Essa é uma ideia bíblica. É aquela ideia de falar com Deus assim: Deus, eu estou plantando, tenha compaixão, mande chuva, faça isso florescer e dar um resultado, em nome de Jesus. A campanha Quem Planta Colhe, você que está participando, fique de pé, e a gente vai orar para que Deus traga a essa campanha um resultado para a sua vida, porque Deus acredita que aquilo que plantamos, como Zaqueu fez, a corrida de Zaqueu foi uma plantação,
O abraçar de uma figueira brava foi uma plantação. O colhimento disso, o resultado disso, dessa aqui, ó. Hoje me convém ir na sua casa. A gente tem que pensar nisso. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós temos esperança de que falando contigo, dando ao Senhor, ó Pai, a condição que realmente nós não temos, mas o Senhor tem essa condição, ó Deus, de transformar o deserto em mananciais, a terra árida em terra, ó Deus, de nascentes. Deus, nós acreditamos que uma palavra sua muda tudo. Uma palavra do Senhor, ó Deus, refaz os caminhos. Uma palavra do Senhor, ó Deus, dá uma nova direção. E a gente não está se baseando em crise. A gente não está, ó Deus, se apegando a dificuldades. E está difícil. Não, Deus. Nos momentos difíceis, o Senhor se manifestou. Nos momentos difíceis, ó Deus, o Senhor deu uma palavra de esperança. O Senhor mudou a situação. No momento difícil, ó Deus, a chuva veio. A seca estava lá, era algo real, algo de se ver, mas o Senhor mudou o cenário. Olha os meus irmãos que estão plantando, ó Deus, petições, a mãe de família, o pai de família, o irmão, a irmã, a senhora, o senhor que está aqui, ó Deus, com o envelope de quem planta, colhe, falando com o Senhor, muda a minha situação, me tira do laço, do desembaraço, muda, ó Deus, a minha história, me dê uma condição realmente, ó Deus, de reversão. Faça isso, Deus, para que isso vire, se converta em testemunho. Faça isso, Deus, para que o Senhor seja glorificado, exaltado e bendito. E quando isso acontecer, Deus, ajude o teu povo a valorizar, ajude o teu povo a amar as suas manifestações. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós temos também, pode se sentar. Nós temos também agora, numa quinta-feira, ou em todas as quintas, melhor dizendo, uma nova campanha, que é uma campanha que deve ser vista com bons olhos por você. É a ideia de você escrever uma carta para Deus. Como é que se escreve uma carta para Deus? Se escreve com naturalidade, com sinceridade de coração. Se escreve com a expectativa de que, na verdade, o destinatário, que é Deus, vai ouvir. Você não escreve carta para mandar a carta e que essa carta seja de fato desviada. Não. Então, quando você escreve essa carta, você tem que ter essa esperança. Deus vai ouvir. O destinatário vai ouvir. Nos correios existem várias formas de você mandar uma carta. A carta em AR é a carta de segurança. É aquela carta que tem registro, ela bate lá. Se a pessoa não recebeu, ela volta para você. Sabia disso? Então, no mundo espiritual não é diferente. É Cristo quem garante que sua carta vai chegar lá. E você tem que ter essa consciência. Jesus, leva essa carta para o Pai. Entrega na mão do Pai. E ali você deve abrir o coração. Faça uma carta confidencial. Aqui nós temos um recipiente onde as cartas serão depositadas. Essa carta ela é particular, ela é sua. A ideia não é ler a sua carta. A ideia é orar em cima da carta que você externar a Deus. Só isso. Amém? Então você que já está aí apto e quer colocar a sua carta e já tem cartas ali, fiquemos todos de pé. Você pode vir colocar a sua carta. Se você ainda não colocou, vá assimilando essa ideia de escrever uma carta para Deus. Escreva. Você já viu carta de adolescentes apaixonados? Como a característica que ela tem, ela é engraçada demais, porque ela é totalmente sincera. Te amo, te amo, te amo. A ideia é expor e convencer. Convença Deus nessa carta. Convença Deus nessa carta.
Então que nas próximas vezes você possa vir, todas as quintas-feiras, teremos aqui essas cartas para Deus e vamos orar em cima delas. Já tem algumas cartas ali que vamos orar. Na próxima quinta teremos a mesma campanha, na outra quinta mesmo, e assim sucessivamente. E Deus vai ouvir a sua petição. Deus vai ouvir a sua aflição. Deus vai ouvir o seu sonho nessa carta e vai falar com você. Não vou te enganar, não. Deus pode dizer sim ou não, mas o que vale é a resposta que Ele tem para você. É o melhor para você. Escreva essa carta. Oremos. Senhor Deus, aqui nesse recipiente tem sonhos das pessoas. Tem, Deus, vontades explícitas ao Senhor. Considera, dê uma resposta. Eu sei que a sua vontade é a melhor situação para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei, ó Deus, que o Senhor recebe essa carta por causa de Cristo. Deus Espírito Santo, fale com essa pessoa, dê uma resposta a essa pessoa. Deus, faça essa pessoa realmente entender que o Senhor ouve, que o Senhor vê, como viu tudo na vida de Zaqueu. E através disso, ó Deus, essa pessoa possa, ó Deus, entregar inteiramente ao Senhor, para que o Senhor fale com ela, para que o Senhor a conduza, para que o Senhor possa levá-la, Deus, a uma situação realmente da sua vontade, que é a melhor situação que podemos ter. Deus, essa carta, ó Pai, é aquilo que está sendo expressado da aflição que temos, da mazela que temos, da situação de cárcere que possuímos e da libertação que o Senhor pode oferecer, da expectativa, ó Deus, na sua presença. Por isso, Deus, responde essas cartas, responde em sonhos, responde, ó Deus, dentro do coração, responde profeticamente, responde na tua palavra, responde de alguma maneira, para que essa pessoa saiba, ó Deus, nitidamente a respeito da tua resposta. Faça isso, Deus, consola, liberta, dê uma resposta ao teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém? Temos a semana e a sua continuidade. Sábado teremos culto com a mocidade, domingo escola dominical comigo. Estamos falando sobre oração, e o que Cristo fez em relação aos seus discípulos, as orações. À noite às 17h15 e às 19h15 teremos culto, e graças a Deus por isso, amém? Fiquemos de pé para a bênção apostólica. Obrigado, Deus, pelo culto. Fala, Deus, com a tua palavra, visita em sonhos. Fala, Deus, leva o teu povo a ser conservado, a se interessar por aquilo que o Senhor diz, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que te ama, que te guia em toda a verdade, fale com você, lhe ajude, faça suprimentos em tua vida, em nome de Jesus. Que assim seja. Que Deus te abençoe, te dê um bom restante de semana.